Olá a todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, os amigos, os familiares. Esperemos que esteja tudo bem com cada um de vocês. E estamos aqui para, mais uma vez, partilhar a palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Aleluia. Saudades dos irmãos, não é? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus tem propósito para todas as coisas. A leitura para a meditação da palavra está no Salmo 34, o verso 7 ao 9. Aleluia. Salmo 34, do verso 7 ao 9 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Então, como título para esta mensagem, eu coloquei: temer a Deus é ser próspero. Porque no entendimento de algumas pessoas, ser próspero é ser rico, ser próspero é ter dinheiro, ser próspero é ter bens materiais. Mas isso não tem nada a ver com a prosperidade que a palavra nos ensina. Ser próspero é temer a Deus e não faltar nada. Isso é ser próspero. E o não faltar nada não quer dizer que tem uma conta bancária recheada, ou que tem um bom carro à porta de casa ou na garagem. Não. O ser próspero é viver em plena paz de espírito. E isso está em acordo com a parábola, o sermão da montanha, não é? Das bem-aventuranças que Jesus falou para os discípulos. Mas aqui estamos a falar sobre temer a Deus. Temer a Deus não tem o mesmo sentido de ter medo de uma pessoa ou ter medo de um ditador. Nós não precisamos de temer a ira de Deus, a menos que estejamos a viver uma vida de pecado, uma vida que está fora da vontade de Deus e temos receio pela punição, pelas consequências do pecado. Estamos a falar de temor, então vamos esquecer a parte do medo, de ter medo. O que significa então temer a Deus? Temer a Deus é a absoluta reverência e admiração ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai Celestial. Na Bíblia nós vemos alguns exemplos, sobretudo em Isaías, de seres angelicais e anjos, criaturas celestiais que estavam em redor do trono de Deus. E eles adoravam, diziam Santo, Santo, Santo. E eles cobriam os seus rostos. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos chamou pelo seu nome para servi-lo. E Ele está trabalhando em nossas vidas para que eu e você, nós possamos ser salvos, para estar com Ele por toda a eternidade. Isso gera em nós gratidão, isso gera reverência a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso nos faz temer o pecado. Isso nos faz temer pecar contra Ele. Porque não queremos mais nada deste mundo do que agradar a Ele, agradar ao Senhor e trazer honra ao seu nome. E se nós analisarmos a Bíblia, ela está recheada de textos que falam a respeito de temer a Deus. Em Provérbios capítulo 1, o verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em algumas traduções fala que é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, um tipo de pessoa que é difícil de fazer entender o que é temer a Deus é aquele que diz que já sabe tudo. É aquele que tem a sua opinião dogmática, aquela opinião firme,
a respeito de todas as coisas, é aquele que é um dogma, aquele que é fechado a qualquer novidade, aquele que não aceita qualquer opinião. É uma pessoa que se irrita quando é disciplinada. E ele nega-se a aprender. Então, para ele, o rei Salomão, ele fala que é um insensato. Essa classe de pessoas, Salomão fala que são pessoas insensatas. Mas a sabedoria, ela significa muito mais do que simplesmente saber muita coisa. A sabedoria é uma atitude básica que flui em cada aspecto da nossa vida. O fundamento da sabedoria é temer a Deus, é honrá-lo, é respeitá-lo, viver maravilhados pelo seu poder, pela sua magnitude, por nós obedecermos à sua palavra. A fé em Deus deve ser baseada na sua compreensão do mundo, pelas suas atitudes e pelas suas ações. O livro de Atos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, pela Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, a igreja, ela vivia em paz porque ela temia a Deus. Ela vivia tranquila porque ela temia ao Senhor. E o Senhor dava acréscimo àqueles que queriam ser salvos. O Senhor estava com eles. O Espírito Santo os consolava, os confortava e animava o povo. Mas, infelizmente, o mundo está cheio de engano, o mundo está cheio de maldade, não é? E isso deixa as pessoas isoladas, deixa as pessoas com medo umas das outras, que é o caso dos dias de hoje que estamos a viver, não é? Toda a gente tem medo desse vírus, dessa pandemia, toda a gente tem medo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se fala que é uma pandemia, se fala que é um vírus, que é contagioso, que não podemos tocar nas coisas, não podemos tocar em ninguém, não podemos nos aproximar de ninguém. Hoje, inclusive, fui para fazer compras com a minha esposa, só deu para entrar um, eles não deixam entrar dois. Bom, eu fiquei sem entender porquê. Porque se eu não posso entrar com a minha esposa, que eu estou com ela dentro da minha casa, eu entro dentro da loja, eu estou juntamente com os outros a fazer compras. Mas pronto. Mas a questão que está aqui é exatamente essa. A mídia, as redes sociais, a televisão, a elite, ela quer transmitir medo para as pessoas. Que as pessoas não podem sair à rua, que as pessoas, elas são contagiadas, e se elas pegam esse contágio, elas vão morrer. Isso é o que a elite está a transmitir para o povo. E o povo fica com medo. Então, hoje estamos a viver isso. As pessoas, elas estão isoladas, elas não saem de casa, elas têm medo de ir à rua. E têm medo também porque está a ser colocada em prática a força da lei, não é? As pessoas são multadas quando saem à rua se não tiver uma justificação para onde vai, se não for por razões de trabalho, se não for por razões de fazer compras, já são interpeladas pelas autoridades, enfim. E isso tudo gera pânico nas pessoas, gera medo. Mas eu não quero chegar nesse sentido, até porque eu vou só deixar aqui já uma pequena pincelada daquilo que vai ser para amanhã para o culto. Amanhã vamos falar de medo. Hoje estamos a falar de temor a Deus, amanhã vamos falar do medo. Então, você já está convidado para assistir a mensagem da manhã, que vai falar sobre o medo. Amém? Então, o que é o temor ao Senhor? Alguns dizem que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas, apesar dos significados serem muito fortes e muito próximos, a palavra temor, se ela fosse medo, jamais Deus nos iria fazer aproximar dele, porque iríamos ter medo dele. Aliás, esse sempre foi um conceito desde os nossos tempos de criança, não é? Que os nossos familiares falavam, que sobretudo quando havia aquele tempo de inverno que trovejava, sobretudo os meus avós e a minha mãe sempre falavam isso: Deus está a ralhar, Deus está irado
causa do barulho dos trovões, do barulho dos relâmpagos. E isso gerava realmente medo. E nós ficávamos com aquela sensação de que Deus, que era aquela pessoa carrancuda, que tinha um cajado na mão, cabelo branco, barba branca, sentado num cadeirão, e que estava ali pronto para dar uma chicotada naquele que se portava mal. E a gente que foi criado, a gente nasceu com essa ideia. E isso traz-nos um conceito de medo de Deus. E é como eu digo, se isso fosse a verdade, se Deus fosse realmente essa pessoa que criasse ou gerasse medo nas pessoas, ninguém se aproximava dele, nem ele chamava as pessoas para para a sua proximidade, para estar com ele. E nós vemos isso em 1 João, o capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aleluia. Eu acho que está aqui um erro de tradução. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor? Não. Aquele que teme é aperfeiçoado no amor. Tem aqui um erro de tradução. No entanto, o que eu quero dizer é que no amor não existe medo. No amor de Deus, o amor que Deus tem por nós não nos transmite medo, transmite paz, transmite segurança. Ou seja, o temor a Deus, citado na Bíblia, não pode significar o medo de Deus, que nos faça fugir da sua presença e que nos traga tormento. Antes, ele é algo que nos aproxima ainda mais dele, mais da sua presença. Temer não é ter medo, mas muitas pessoas se aproximam de Deus com medo de quê? Com medo de ir para o inferno, com medo de morrer sem a salvação. Muitos chegam-se a Deus com medo de acontecer alguma coisa na sua vida, alguma calamidade na sua vida, e acabar por morrer sem Deus. Então muitos chegam-se a Deus por causa de terem medo. Mas quem teme a Deus não tem medo da morte, não tem medo do inferno, porque aquele que teme a Deus obedece ao Pai, e a palavra de Deus fala que Deus sempre está com ele. Aquele que teme a Deus não tem medo dessas coisas, porque está nos braços do Pai, e quando está nos braços do Pai não está no inferno, estará no céu, estará na eternidade com Deus. O Senhor Jesus, ele falou que estaria connosco todos os dias da nossa vida, mas para que Ele esteja connosco todos os dias da nossa vida, também temos que temer a Ele, temos que temer a Deus, temos que temer ao Pai. Amém? Então, o que significa exatamente temer a Deus? Temer a Deus é respeitar como sendo quem Ele realmente é reverenciá-lo, é obedecê-lo, e baseado em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor, justiça e tantos outros atributos que nós poderíamos atribuir para Ele, realmente de quem Ele é. Algumas passagens bíblicas demonstram claramente o significado do temor ao Senhor e exemplificam como nós devemos de praticá-lo. Então, temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Isso é um princípio do temor que nós devemos ter com Deus, é adorar somente a Ele. E isso está em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Isto foi uma advertência que Deus fez para o povo de Israel, porque quando Deus resgata o povo do Egito, lá no deserto, Ele chama Moisés e prepara Moisés para escrever as leis, para preparar as leis. E dentro dessas leis, então, Ele disse: vocês adorarão somente a mim, não farão outros deuses, não adorarão outros deuses. Diante de vocês não terão outro Deus para vocês adorarem, é somente a mim. Então, essa é uma forma de nós temermos a Deus, é realmente adorarmos somente a Ele, não adorarmos outros deuses, não adorarmos, não idolatrarmos outras coisas, porque muitas das vezes estamos dizemos que adoramos a Deus, mas estamos a idolatrar o trabalho, a idolatrar o homem, a idolatrar o dinheiro, a idolatrar bens materiais, e estamos a colocar Deus em segunda prioridade. A primeira prioridade ou a fundamental está a ser as coisas materiais ou ídolos, e isso estamos a adorar essas coisas, e isso Deus não quer. Também temos tomarmos atitudes de santidade e pureza. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas,
purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a nossa santidade ela é aperfeiçoada no temor. Temer a Deus é ser fiel em qualquer situação, com a plenitude do coração. Segundo a Crônicas, capítulo 19, verso 9. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza do coração. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. E temos que ser inteiros de coração. O que é que significa ser inteiro de coração? Significa que todo o nosso coração, todo o nosso ser tem que ser para Deus. Muitas vezes nós dizemos: eu amo a Deus, e eu sirvo a Deus, e eu sigo a Deus, mas é só com uma parte do nosso coração. O resto somos nós que tomamos conta, somos nós que orientamos. É a mesma coisa que aquela pessoa dizer que a sua vida está nas mãos de Deus, mas não deixa Deus trabalhar na vida da pessoa. Ela mesma quer gerir a sua vida, ela mesma quer organizar a sua vida, e as coisas dão errado, e depois vai pôr a culpa em Deus, que Deus não está a fazer as coisas corretas. Então, nós, para adorarmos a Deus, para termos o nosso temor a Deus, tem que ser com o coração pleno, com todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Tem que ser com todo o nosso corpo, por inteiro. Amém? Temer a Deus é o início de uma vida de sabedoria, e a sabedoria é praticar a vontade de Deus. Temor é, na verdade, sinónimo de reverência. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus é sábio. Aquele que teme a Deus, ele é prudente em todos os aspectos na sua vida. E o seu louvor, ele permanece para sempre. Porque aquele que teme a Deus louva constantemente o nome do Senhor. Ele já acorda louvando a Deus, já acorda bendizendo a Deus, ele vive no seu homem interior, ele já está completamente debruçado aos pés do Senhor, está completamente prostrado aos pés do Senhor, porque está constantemente a louvar o nome do Senhor. Temer a Deus é odiar o pecado. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Então, para nós temermos ao Senhor, nós temos que odiar o pecado. Nós temos que entender que a nossa vida pecaminosa, o viver da prática do pecado, não nos leva a temer a Deus. Antes, pelo contrário, nos afasta da presença de Deus. E aqui o Senhor está a dizer que o temor a Ele consiste em aborrecer o mal. Nós sabemos o que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é bom, o que é prejudicial para as nossas vidas e o que não é. E a partir do momento que nós sabemos o que é errado e aceitamos o que é errado ou praticamos o que é errado, nós não estamos a temer a Deus, e isso está a aborrecer a Deus na nossa vida. Então nós temos que... eu não estou a dizer que nós que somos santos, que a gente não peca, não. Nós pecamos, porque nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa. Porém, o facto de nós pecarmos não quer dizer que nós estamos a viver da vida de fazer do pecado o nosso constante. Nós pecamos porque caímos, porque falhamos, fomos fracos. Mas não devemos de continuar essa prática. Quando a pessoa cai, quando ela peca, reconhece que ela pecou, ela não volta a pecar. A palavra de Deus, ela fala, aquele que pecou e que se arrepende, ele, ao reconhecer que pecou e sabe o que é pecado, ele não volta a pecar. Porque ele sabe que aquilo, por um lado, vai trazer consequência e, por outro, desagradou a Deus. Não está no temor do Senhor. O pecado é exatamente isso. É cair por acidente, como se costuma dizer. Não viver da prática. Porque aí já não é pecado, aí já passa a ser iniquidade e depois passa a ser transgressão. E isso são situações muito mais drásticas que chegam à nossa vida. Então, outro conceito de temer a Deus: no temor do Senhor há recompensa. Existe muita gente que procura recompensa em tudo quanto é lado, onde Deus não está. Mas a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você quer ser rico?
Você quer ser honrado? Você quer ter vida? Tema a Deus. Esse é o galardão da humildade. Seja humilde. Quando uma pessoa é humilde de coração, ela está a temer a Deus. E quando ela está a temer a Deus, ela recebe a recompensa do Senhor. Que é exatamente o que está aqui em Provérbios 22, verso 4. Que é riqueza. E quando fala riqueza, quando eu perguntei se você queria ser rico, eu não estou a falar, porque toda a gente quer ser rico, toda a gente queria ter dinheiro, toda a gente queria ter possibilidades financeiras. Mas aqui a riqueza, não estou a falar na questão da riqueza material. A riqueza, sobretudo, é espiritual. Não é? São os tesouros que que vão sendo acumulados lá no céu. São os tesouros que estão em lugar seguro. E as riquezas, é claro, que aquele que teme a Deus, aquele que é humilde, esse acaba por receber por recompensa, como galardão, também aquilo que nós necessitamos, que Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Deus sabe que a gente precisa da nossa roupa para vestir, do nosso calçado, do nosso carro para a gente trabalhar, de dinheiro para pagar as nossas contas. Mas quando nós somos fiéis a Deus, nesse sentido também, Deus vai nos dar muito mais que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é fiel na sua palavra. E Ele vê que o nosso coração é um coração humilde, um coração voltado para a humildade e temer a Ele. Aleluia. Outro conceito, no temor do Senhor há confiança. É algo que está a faltar nos dias de hoje, é confiança. Como eu falei há pouco, essa pandemia está a colocar medo nas pessoas e a tirar a confiança das pessoas. Mas em Provérbios, capítulo 14, verso 26, vai dizer: no temor do Senhor há firme confiança. Você teme a Deus, então você tem que estar firme na sua confiança em relação a Ele. E Ele será um refúgio para os seus filhos. O nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Aleluia! Então, no temor do Senhor há confiança. Ainda que nós estejamos na nossa casa, que estejamos no nosso espaço, nós não podemos fazer aquilo que nós queríamos, mas nós temos confiança que Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra desta praga que veio à terra. Aleluia, porque eu continuo dizendo que isso é juízo de Deus para alertar o povo e para também trazer muitos para o arrependimento, para a conversão. E muitos não querem ouvir, não querem saber, porque eles vão pelas estatísticas que isso que foi um vírus que surgiu, que isso que foi algo feito de laboratório. Eu digo muito mais que isso. Ainda hoje falava com um irmão que encontrei na rua. Isto é mais espiritual do que propriamente de laboratório. Aleluia! Isto é um princípio daquilo que virá à terra, das pragas que virão à terra, das epidemias que virão à terra para juízo. Então é tempo de nós termos o nosso tempo para Deus, para termos temor a Ele. E quando nós temos temor a Ele, há firme confiança. Nós estamos confiantes, certos, de que nós teremos paz conosco, paz de espírito. Nós estaremos tranquilos, porque o nosso refúgio não vem nas vacinas que eles estão a preparar. Isso também, eu não queria falar muito sobre isso, mas eu posso só abrir um leque aqui. Isso também é uma preparação para o caminho do anticristo. Aleluia, já falei. A vacina que estão a preparar é exatamente aquilo que eles estão... Isso. A palavra de Deus ela é muito profunda nesse sentido. Quando a palavra de Deus fala, quando disserem a paz e segurança, estejam atentos, porque aí virá a repentina destruição. Todo mundo está em busca de uma solução para este problema. E a solução passa por uma vacina, é o que todo mundo está falando agora. Passa por uma vacina, e essa vacina não é uma simples vacina. Isso é algo que está a ser preparado para que toda a gente que está a ser tomada pelo medo venha a aceitar. Eu fecho paredes porque eu não queria falar sobre esse assunto aqui. Aqui estamos a falar sobre o temor a Deus. Então, como nós vimos, no temor a Deus há firmeza. No temor a Deus há confiança. E é o refúgio para os seus filhos. Nosso refúgio é em Deus. No temor do Senhor há acréscimo de dias. Aleluia. Aqui em Provérbios capítulo 10, o verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios perecerá. Agora pergunto eu, quantos ímpios estão perecendo com essa pandemia? Os seus dias estão a ser cortados porque estão a morrer sem salvação. Eu não estou a falar no geral, estou a falar uma grande maioria. Estão a morrer sem salvação, estão a morrer sem Deus, sem Cristo. Estão a ser ceifadas as suas vidas. Quando a palavra de Deus ela fala exatamente o contrário. O temor do Senhor aumenta os dias. Nós não devíamos de morrer de precoce na nossa idade.
Nós não deveríamos de morrer. Tem exceções, claro, que Deus leva as pessoas antes do tempo. E quando eu falo antes do tempo, é na sua juventude, crianças, bebés. Deus tem razão para tudo isso. Nós não entendemos hoje, mas um dia que a gente esteja com o Papai do Céu, a gente vai perguntar: Senhor, porquê é que... Talvez a gente nem vá perguntar, talvez os nossos olhos, o nosso entendimento seja outro, que a gente perceba porque é que Deus levou essas pessoas tão cedo. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem um tempo determinado para nós vivermos. E a Bíblia fala 70 anos, 80, quando é 80 já é enfado de dias, já é cansaço, mas tem... A nossa vida deveria viver, o nosso tempo de vida deveria ser esse tempo de 70 anos, 80 anos, 90, há quem chega a 100, até quem passe dos 100. Mas o que é certo é que o temor ao Senhor aumenta. E aqui quando falo em aumento de dias, não é aumentar de dias e ficar cheio de doenças, não, porque o temor ao Senhor também nos dá saúde. Porque Ele regenera os nossos ossos. Ele vem restaurar o nosso ser. E também não estou a dizer, para que não haja uma má interpretação do que eu estou a falar, também não estou a dizer que a pessoa teme a Deus e nunca vai envelhecer. Não, claro que vai envelhecer, porque isso faz parte da vida. Mas vai ter uma vida, vai ter um fim de vida, digamos assim, saudável ou alegre. Quantos casos nós já vimos de pessoas que faleceram com salvação? E essas pessoas, os testemunhos das pessoas diziam: olha, morreu feliz, via-se no rosto da pessoa, no semblante da pessoa que morreu alegre. Porque quem está no fim dos seus dias fica feliz porque vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com o Pai, vai ter um encontro com aquele que durante uma vida, ou durante um largo tempo da sua vida, estava com Deus, acreditava em Deus. Por isso Jesus, ele falou naquela passagem, quando ele apareceu, depois da sua ressurreição, quando ele teve os 40 dias sobre a terra, quando ele apareceu aos discípulos, houve um que não estava com eles, que era Tomé. E quando Tomé esteve com os discípulos, eles disseram: olha, nós vimos o Mestre esteve aqui. E Tomé, vocês lembram-se dessa passagem? Tomé disse: eu só vou acreditar se eu ver com os meus olhos e tocar nas suas feridas com as minhas mãos, com os meus dedos. Aí, uma outra ocasião, Jesus aparece lá de novo, estão todos juntos, aí está Tomé. E Jesus fala para ele: então agora, já crês que eu ressuscitei, que eu estou aqui? Aí no fim dessa conversa, Jesus disse: olha, só porque tu me viste, creste. Bem-aventurados aqueles que nunca me viram e vão crer, que somos nós. E essas pessoas que morrem com essa alegria da salvação, que morrem com as suas vidas salvos, com a sua alma salva, é exatamente isso. Eles nunca viram Jesus, sentiram, como nós sentimos, mas nunca viram Jesus. Mas eles sabem que eles estão a partir, ou eles vão partir para o outro lado, não é? Este caminho esta passagem para essas pessoas terminou e elas vão começar, ou vão dar continuidade à sua vida, mas na eternidade, juntamente com Deus. Então, o temor do Senhor aumenta os dias da nossa vida. Aleluia. Continuando. Temer a Deus é viver afastado do mal. Provérbios capítulo 14, o verso 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha que fala aqui a palavra. O temor do Senhor é fonte de vida. Exatamente aquilo que eu falei no verso anterior, Provérbios capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Agora vem dizer que o temor do Senhor é fonte de vida. Aleluia. Quem é que é a fonte da vida? Que nós sabemos. O que é que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a fonte de vida? É Jesus. Aleluia. E para quê? Para preservar dos laços da morte. Este verso, curioso, que vai de encontro com aquilo que eu falei. Quando Deus diz que o temor do Senhor aumenta os dias, como eu falei que as pessoas deveriam de morrer sim, no fim dos seus tempos, a partir de uma certa idade, e aqui diz que o temor do Senhor é fonte de vida para preservar dos laços da morte. Porquê dos laços da morte? Vai exatamente encontrar-se com aquilo que eu falei. Pessoas que a vida é ceifada antes do tempo. Jovens morrem de acidente, drogados, suicidam-se, crianças são estrupadas, são, enfim,
São situações que o inimigo ele está aí para destruir. A própria palavra fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele está fazendo. Ele está a fazer o papel dele. Por isso é que nós temos que ter a nossa vida ligada com Deus, conectada com Deus, a nossa vida no altar, para que... Eu não estou a dizer que isso aí não venha a acontecer connosco, de ter um acidente. Eu não estou a falar isso. Eu estou a falar de que é necessário que a gente tenha a nossa vida, a viver uma vida de santidade de vida, viver uma vida no altar, precisamente para que a nossa vida seja preservada dos laços da morte, para que o inimigo, porque ele tenta a todo custo nos estragar, tenta a todo custo nos passar a rasteira para nós pecarmos contra Deus e para nos atingir e até mesmo tirar a nossa vida, se assim for. Apesar que isso aí só é com permissão de Deus, Deus permite essas coisas ou não, mas o que eu quero dizer é que o nosso temor a Deus nos preserva desses maus ruins que podem chegar à vida de cada um. Amém? Os irmãos estão a entender? Aleluia. Para concluir, todo homem deveria temer a Deus. Apesar que esse realmente foi a intenção de Deus quando criou o homem. Deus quando formou o homem do pó, quando formou Adão, o princípio deveria ser esse, temer a Deus. E no princípio, por um tempo funcionou. Adão temia a Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus fala que na virada do dia, Deus vinha ao jardim para falar com Adão. Na verdade, o que Deus fazia naquela época era cultuar com Adão. Adão estava ali, Deus vinha e Adão prestava culto ali para Deus. Havia ali uma intimidade, havia ali conversa, havia diálogo, era o pai com o filho, era Adão nos braços do pai. Havia temor naquela época, naquele período, até que Adão caiu. E quando Adão caiu, o temor deixou de ser uma influência. Por isso é que em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então é algo que Deus está a transmitir para nós hoje, que todo homem deveria e deve temer a Deus. Agora eu pergunto, será que isto que está a acontecer no mundo, que é global, está em todas as nações, será que as pessoas não entenderam de que é necessário voltar-se para Deus? É necessário arrependerem-se? É necessário se converterem? E eu, quando falo conversão, não estou a falar somente daquele do ímpio, com a conversão do ímpio. Eu estou a falar até mesmo do próprio cristão se converter. Tem muito cristão que precisa se converter. Tem muito cristão que tem levado a sua vida de uma forma leviana. Tem muita gente que tem levado a sua vida sem Deus e diz que é cristão, só porque um dia aceitou Jesus ou recebeu Jesus, mas não tem tido cuidado de temer ao Senhor. E isto também é uma forma de Deus fazer essa chamada de atenção para o mundo, para a humanidade, de que é necessário que as pessoas se convertam, é necessário que as pessoas se cheguem a Ele. Não é? A palavra de Deus fala: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, o princípio de todo homem deveria ser exatamente temer a Deus. De tudo o que se tem ouvido, tem-se ouvido tanta coisa, seja boa, seja má, mas o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é guardar toda a sua lei, porque este é o dever de todo homem. Assim, o temor de Deus é como o oxigênio para a nossa vida. Assim como nós precisamos do oxigênio para respirar. E é curioso que, da forma como Deus me preparava esta mensagem, me fazia entender aquilo que as pessoas elas estão a viver, aquelas pessoas que estão contaminadas. O problema principal é o oxigênio. Elas não têm oxigênio, elas não conseguem respirar, têm problemas pulmonares para respirar, e é necessário colocar uma máscara de oxigênio porque elas possam receber oxigênio. É necessário colocar os ventiladores. Então,
O temor de Deus é como o nosso oxigênio, é como o ar que nós precisamos para nós respirarmos. Esse deve ser o princípio de todo cristão. Quem não teme a Deus não faz parte da família de Deus, não faz parte da família de Cristo. Mas é também verdade que aqueles que andam longe dos caminhos de Deus, que praticam toda a sorte de pecado e não se arrependem, devem temer a Deus no sentido de ter medo dele. Isso sim. Porquê? Porque ele irá julgar cada um de nós com justiça e irá condenar a todos quantos não se arrependerem das suas más obras e que o rejeitam. Deus está chamando o povo para o arrependimento. Deus está chamando o povo para uma vida de santidade, uma vida de consagração. E esses que não estão dando ouvidos estão a rejeitá-lo. E esses que estão a rejeitar, esses sim podem dizer que têm medo de Deus. Que não tem nada a ver com o temor, eles têm medo de Deus. Porquê? Têm medo da consequência. Porque as consequências do pecado, elas são enormes. As consequências, o pecado, ele traz, por muito que o pecado tenha sido perdoado, ele traz a sua consequência. Basta olharmos para o rei Davi, quando ele pecou com Batseba. Deus perdoou o seu pecado, mas Deus não lhe deixou impune da consequência do pecado. Não é? Então a consequência do pecado, ela é real. Ela vem. Na justiça de Deus, mesmo quando nós somos perdoados dos nossos pecados, ainda que temos que colher os resultados de ele ter cometido o pecado, da pessoa ter cometido o pecado. Então, Deus perdoa os nossos pecados. Jesus redime os nossos pecados. Mas a consequência, ela virá. E isso está em Gálatas, no capítulo 6, o verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, o facto das pessoas dizerem, eu peco, eu posso pecar, levo a minha vida de pecador, faço como eu quiser, porque Deus perdoa os meus pecados. Ok, pode seguir a sua vida dessa forma. Acha que está no bom caminho? Siga. Mas depois não venha reclamar que está a sofrer uma consequência por causa da desobediência, por causa de levar a sua vida de pecado. E essas pessoas podem se arrepender, e quando se arrependem, os seus pecados são perdoados, mas a consequência ela virá. E quando ela vier, a pessoa tem que estar firme em Deus para suportar essa carga. Amém? É verdade que Deus é cheio de graça, certo? A palavra de Deus fala que Deus é um Deus cheio de graça. Jesus, Ele morreu morreu para a nossa salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados quando nós nos arrependemos deles. E certamente nós precisamos disso todos os dias, ou a cada vez que nós pecamos, pois a santificação e a libertação do pecado são um processo em que nós estamos. A palavra de Deus fala que nós estamos a ser aperfeiçoados dia após dia, até aquele grande dia, quando nós formos transformados em corpo glorificado. Mas até lá nós estamos a ser trabalhados por Deus, estamos a ser trabalhados pelo Espírito Santo. Agora, as pessoas não podem usar como desculpa de abandonar o pecado, não é? Abandonar o pecado que mostraria uma falta de temor a Deus. De facto, esta é a razão pela qual nós tememos a Deus e nós amamos a Deus. Nós abandonamos o pecado, nós evitamos o pecado, que é o melhor termo, o melhor conceito é esse. Nós abandonamos a vida pecaminosa, mas sobretudo porque nós amamos a Deus, nós tememos a Deus, nós amamos a Deus. E o Salmo 130, versos 3 e 4, diz: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então, se Deus que observa as nossas iniquidades, eu quero falar que iniquidade é muito mais do que pecado, porque existe o pecado, existe a iniquidade, e existe o pecado, a transgressão e a iniquidade. E aqui, quando fala em iniquidade, já é aquele pecado mais que consumado, e é a prática do pecado, é viver do pecado. Quem subsistirá? Quem vai subsistir contra Deus? Quem vai conseguir escapar, não é? No melhor termo, escapar ou fugir da consequência? Mas em Deus está o perdão, em Jesus está o perdão, por causa do seu sangue que foi derramado por nós, para que o seu nome seja temido, para que Deus seja temido, para que haja temor. E a falta de temor a Deus nos leva a fazer a nossa própria vontade. Quando a pessoa não teme a Deus, ela está a fazer a sua própria vontade.
Ele está a dar cumprimento à vontade da carne, que é as obras da carne, que isso agora eu não vou citar, mas está lá em Gálatas, que é tudo quanto é de pecado, que é tudo quanto a nossa carne quer. E esse desrespeito a Deus, ou seja, essa nossa própria vontade e não fazer a vontade de Deus, nos leva ou nos torna como loucos, como tolos, que não nos leva a nenhum crescimento espiritual. Antes, pelo contrário, nos leva à morte espiritual. Se realmente nós tememos a Deus, isso nos leva a um profundo relacionamento amoroso e pessoal com Deus. Isto nos leva a um nível de intimidade elevada com Deus. E com isso, nós estamos a agradar ao Senhor, fazendo a sua vontade. Em Lucas, no capítulo 4, verso 8, diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E esta é uma relação que temos com Ele eterna. Não é um relacionamento que é só o tempo que estamos aqui na terra, não. A partir do momento que nós tememos a Deus, a partir do momento que nós adoramos somente a Ele, este é um relacionamento que é eterno. Começa nos nossos dias, começa hoje, ou já começou lá atrás, mas tem seu seguimento até ao dia que nós estaremos com Ele na eternidade. Em Hebreus, no capítulo 12, o verso 28, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então nós temos aqui estas palavras do autor do livro de Hebreus, dizendo: tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Aqui, quando está a falar um reino que é inabalável, está a fazer comparação a todos os reinos que já passaram na terra, que todos eles se desmoronaram. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, esse é um reino inabalável. O próprio Senhor, Ele falou que através da linhagem de Davi iria vir um, que seria, ou seja, sobre o trono de Davi nunca iria faltar rei. Seria um rei perpétuo, seria um rei eterno, e esse rei é Jesus. Amém? Agora eu pergunto, será que Jesus realmente é o rei da sua vida? Será que Jesus Ele está a reinar a sua vida, a sua casa, a sua família? Será que você teme a Deus depois de tudo o que foi aqui ministrado aos nossos corações? Será que você tem a sua vida organizada? Será que você tem a sua vida no altar? Uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de temor a Deus? Se você não tem, é bom e urgente que você coloque a sua vida em ordem. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus sabe. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a uma hora, daqui a uns segundos. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Então é mais que urgente, você que assistiu a esta ministração, que ponha a sua vida em ordem. Que o Senhor realmente Ele esteja no centro da sua vida e que você tema a Ele. Tema ao Senhor. Não tenha medo dEle. Você que ainda ficou com esse conceito na sua mente de que temer a Deus é ter medo dEle, não. Tire isso fora da sua mente. Exclua isso dos seus pensamentos. Faça como quando nós fazemos no computador, que é o reset, apagamos aquilo da memória do computador. Faça a mesma coisa, porque Deus não é um Deus que devemos ter medo. Devemos de temer sim pela reverência, como foi falado, pela reverência a Ele. Devemos de temer a Ele porque nós o amamos, assim como Ele nos amou a nós. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo. E quando fala em mundo, não é o mundo que nós conhecemos do mundo terreno. O mundo são pessoas. Então eu vou fazer a leitura, vou ler esse versículo dessa forma. Deus amou as pessoas. Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando fala em Filho unigênito, não é no sentido só de ser filho único. Porque Filho unigênito, além de ser único, é uma pessoa que é igual a Ele. É uma pessoa que é como Ele. Um filho unigênito é uma pessoa que tem as características dele. Então Deus
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, Deus quer que você tenha a vida eterna. E Deus quer que você se prostre diante da sua presença e peça perdão dos seus pecados e tema ao Senhor enquanto é tempo. Aleluia! A ordem do Senhor é para que haja arrependimento, haja conversão e tema a Ele. Não nesse conceito de ter medo. Mais uma vez eu digo, esqueça isso. Tema a Ele. Dê reverência para Ele. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Como diz Jesus em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Porquê é que Jesus falou buscar em primeiro lugar o reino dos céus? O que é que Deus fez quando Deus criou todas as coisas? Quando Deus fez todas as coisas, o que é que Deus fez primeiro? Os primeiros versículos da Bíblia, quando Deus fez as coisas, primeiro foi o céu. Primeiro foram as coisas do céu e depois foi as da terra. Então por isso é que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Porque essas foram as primeiras coisas que foram criadas. A primeira coisa a ser feita, a ser criada foi o universo. Aleluia. E o que nós temos que buscar exatamente é as coisas de lá. Porquê? Porque é para lá que nós vamos. Porque é de lá que está o nosso reino. Sobre um rei que governa num reino inabalável. Nós somos filhos do rei Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Aleluia. Nós somos co-herdeiros de Cristo, com Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então nós transportamos dentro de nós um reino inabalável. Nós carregamos dentro de nós um reino que é inabalável. Aleluia. Louvado seja Deus. O nosso reino é inabalável. Louvado seja Deus. Eu estou prestes a terminar, só vou deixar aqui um versículo que me veio agora à minha mente. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 10, o verso 28. Esta manhã, quando eu estava a fazer uma devocional e quando eu passei para os irmãos, passaram pela minha mente dois versículos e eu não tinha a certeza qual é que é, mas agora encontrei. Então para vocês, da devocional de manhã, está aqui o versículo. Mateus capítulo 10, o verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra de Deus está a ser muito clara aqui. Diz, não temais os que matam o corpo. Nós não devemos de temer aqueles que matam o corpo. Quem é que mata o corpo? Aqui está a falar de perseguição. Aqui está a falar de perseguição. Perseguição da igreja. Perseguição dos que servem a Deus. Pessoas que querem matar o corpo. Irmãos, se nós olharmos para a África, sobretudo a África, para a zona do Médio Oriente, os cristãos que estão a ser mortos, aquelas pessoas que estão a matar os cristãos estão a matar o corpo. Porquê? Porque achando eles que matando o corpo estão a abalar um reino. O reino é inabalável porque o reino não está no corpo, está dentro. O reino está dentro de nós, mas não está no corpo. Aleluia. Esse é o mistério de Deus. O reino inabalável, o reino de Jesus, está dentro do nosso corpo, mas não está no nosso corpo. Está dentro de nós. E é a nossa fé. Fé inabalável. É a nossa esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso é que este texto está aqui a falar. Não temais os que matam o corpo. E não podem matar a alma, porque a alma não se mata. A alma, quando ela está salva, ela vai para Deus. Assim como o Espírito que Deus deu ao homem, voltará para ele. Mas esta carne, esta matéria, ela vai para o pó sim. Ela será levada para o pó. Caso contrário, será transformada no arrebatamento. É a única exceção. Mas senão ela irá para o pó sim, que foi de lá que ela veio. E ela vai retornar para lá. Mas o que está dentro de nós, a nossa fé, em Cristo Jesus, na vida eterna, na salvação da nossa alma, ninguém poderá matar, ninguém poderá
tirar, ninguém poderá abafar. Aleluia, em nome de Jesus. Isso eu profetizo na sua vida. Ninguém irá tirar a fé que você tem em Deus, porque ninguém consegue entrar dentro de nós para tirar essa fé, a não ser que você confesse com a sua boca que Jesus não existe, a não ser que você negue a Ele. É a única forma. Você negando a Ele, você está negando esse reino, e você está a abalar o reino, não no geral, mas na sua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aleluia. Isto faz parte de outra pregação. Mas o que eu quero falar é: tema aquele que pode fazer isso. Quem é aquele? Quem é esse? É Deus. Tema a Ele. Aleluia. Entrega o seu caminho nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Espera nele. Aleluia. E Ele fará a justiça na sua vida como o sol ao meio-dia. A Bíblia é muito linda nesse aspecto. Porque é que a justiça de Deus é como o sol ao meio-dia? Já tentou olhar para o sol na sua força, na hora do meio-dia, com os seus olhos, sem proteção? Ninguém consegue olhar, porque é fogo, porque é muita luz, porque é muita potência de luminosidade. Ninguém consegue. Por isso é que a palavra de Deus fala que a justiça do Senhor é como o sol ao meio-dia. Ela é clara, ela é potente, ela é forte, ela é poderosa. Aleluia. E ela é clara, ela é luminosa, gloriosa. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Por esta palavra. Tema ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quem teme a Deus é sábio. Eu queria fazer uma oração ainda por você nesta hora. Se você puder, curva a sua cabeça. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Estou grato, ó Pai, porque a tua palavra, ela fala no profundo do nosso ser. Ela nos revela as coisas pelas quais o Senhor quer que a gente entenda, que nós entendamos. Ela é clara para as nossas vidas. E com isso nós entendemos qual é que é a tua vontade. A tua palavra fala que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Não existe outra. Não existe outra vontade. Ainda que os homens queiram fazer a sua própria vontade, mas não será boa, não será perfeita, não será agradável. Por isso, ó Pai, nós nos submetemos à tua palavra. Nós nos submetemos àquilo que nós aprendemos. Nós queremos, ó Pai, na verdade, temer a Ti, Pai. Não ter medo de Ti, mas temer a Ti, Te reverenciar. Por isso, ó Pai, Tua palavra fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores são aqueles que Te temem. São aqueles que estão se prostrando na Tua presença, dobrando o seu joelho. São aqueles que guardam a Tua palavra. São aqueles que glorificam o Teu nome, que Te exaltam. São aqueles que, aleluia, que dizem que não há outro além de Ti, que seja como Tu, que não há outro que toque como o Senhor toca em nosso ser. Só o Senhor sabe como tocar em nossas vidas, sem nos machucar, sem nos magoar. Só o Senhor sabe como agir no nosso meio, agir na nossa alma, no nosso espírito e transformar as nossas vidas. Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão aqui ouvindo, assistindo, Pai, esta ministração, eu peço, ó Deus, pelo Deus omnisciente, omnipresente, omnipotente que Tu és, crendo que o Espírito Santo, aleluia, está também naquelas casas, nessas famílias, nessas vidas que estão assistindo e que pode trazer uma transformação nas suas vidas. Eu peço ao Pai que haja, ó Deus, um princípio de temor a Ti, ó Pai, aleluia, que haja, ó Deus, conversão, oh, aleluia, Jesus, que haja, ó Pai, uma rendição das suas vidas, Pai, para Ti, Senhor.
Que, ó Pai, eles possam entregar as suas vidas para Ti, ó Pai, e depender completamente de Ti, Senhor. Aleluia. Tua palavra fala que o justo viverá pela fé. Então, ó Pai, para que haja justos tem que haver fé. E nós fazemos aquilo que os discípulos pediram, Pai, também. Aumenta a nossa fé para que nós possamos ser justos, ó Deus. Para que nós não venhamos a andar segundo a nossa própria vontade, pelos nossos achismos, por aquilo que nós pensamos, mas que possamos andar pela Tua vontade, pela Tua palavra, pelos Teus caminhos. Aleluia. Ó Deus, recebe, Pai, cada um que Te aceitou. Recebe nos Teus braços, Pai. Recebe no Teu colo. Cuida desses, Pai. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Deus, padecendo por alguma circunstância. Em nome de Jesus eu peço, ó Deus, que o Espírito Santo os console, os conforte. Que o Espírito Santo seja a melhor companhia das suas vidas, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu peço, ó Pai, aleluia, que o Senhor, pelo poder que há no seu nome, que o Senhor, ó Pai, governe as suas vidas, ó Deus, e indique, aleluia, aleluia, o melhor caminho, que é o Teu caminho, que os faça guiar pelas veredas da justiça. Aleluia. Toma, Pai, nas suas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és magnífico. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Aleluia. Enxuga as lágrimas daqueles que estão em solidão, aqueles que estão sofrendo, Pai. Eu sei que o Senhor, ó Deus, contempla cada lágrima que cai e o Senhor as interpreta de uma forma muito especial. Eu sei que o Senhor faz essas coisas para a glória do Teu nome, Pai. Fortalece aqueles que estão fracos na fé. Edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sê com todos, ó Deus. Sê com todos eles. Assim como Jesus te pediu a Ti, eu também peço. Guarda eles, Pai, para que nenhum deles se percam, ó Deus. E que realmente se cheguem à Tua presença. Que tenham uma experiência nova contigo. Um encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus. E que estes próximos dias sejam dias em que haja testemunho de milagre. Eu acredito, no nome de Jesus, que a Tua palavra ela tem poder para transformar, a Tua palavra tem poder para curar, para salvar, para libertar, aleluia. Assim também eu acredito que nestes próximos dias haverá milagre para contar, haverá testemunho para contar dos prodígios do Senhor Jesus na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, porque eu sei que isso agrada a Ti, ó Deus. Aleluia, essa é a recompensa do Senhor para aqueles que Te temem, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo de Israel tu és, Pai. Aleluia. Digno de toda a honra e toda a glória. Poder e majestade. Aleluia. Não há outro como Tu, Senhor. Não há como Tu. Aleluia. Tu és único. Primeiro e último. Princípio e fim. Alfa e ômega. Tu és o grande eu sou. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é magnífico. Aleluia. E tudo aquilo que quer de nós é simplesmente a nossa adoração, a nossa simplicidade, a nossa humildade. Aleluia. E a nossa reverência a Ele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco e a presença do Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz.